Já temos bastante pessoas aqui com a gente. Isso aí. Laura. Vou esperar mais 2 minutinhos, enquanto o pessoal está chegando aqui. O Leonardo Bezerra, que falou lá que vai ser altos encontro este. A Pamela. Que legal. Nós temos chat, assim, pra galera interagir com a gente? Temos, né? Tem, tá ali. A Laura já deu um olá. Legal. Acharam o chatzinho ali na lateral? Achei. Ah, legal. Tainá também. Conheço essa turma, hein? Que time. A Bruna também dando um oi. Legal. A Bruna é do meu time. Também, né? Convidei. Pelo menos os times estão aqui, ó. Não, mas tem bastante gente. Eu acho que a gente pode começar, né, com 2 minutinhos para ter quase aquela pontualidade britânica, né, mas puxando para o brasileiro um pouquinho, né, porque não tem, né, como ser super pontual. Gostaria de dar uma boa tarde para todos e para todas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Graziele. Eu sou a gestora da comunidade do Ciente, uma plataforma que conecta quem constrói o Brasil. Hoje a gente trouxe 3 pessoas incríveis aqui para estar conversando com a gente sobre a importância das habilidades humanas em um mundo digital. Eu gostaria de apresentar vocês cada um deles, né? Eu vou começar com a Franciele. Levanta a mãozinha aí, Fran. A Franciele, ela tem mais de 20 anos de experiência em gestão financeira e atualmente ela é diretora administrativa na Viplan Engenharia e ela é responsável por gerenciar o departamento financeiro e de RH. Outra convidada muito especial é a Daniela. Levanta a mão, Dani. A Dani é a mãe da Sabrina e da Fernanda. Ela é casada, advogada, com especialização em gestão de pessoas pela FGV e com MBA em marketing na SPM, mais de 20 anos de experiência também em RH e comunicação. Atualmente, ela é gerente de RH na Cury Construtora. E claro, e por último, mas não menos importante, né, Lucas? Nós temos o Lucas, que é o fundador e CSO da Profissas, Escola de Habilidades Humanas e Diversidade. Ele também é sócio da AAA, né, uma ETEC de inovação fundada pelo Ricardo Amorim e da Board, nossa, que nome chique, da Board Member de Inevitable. É isso? Falei certo? Isso. Escola... tá. Isso aí, show. Escola Digital para a Web 3, né? Ele também é professor e palestrante em temáticas relacionadas ao profissional do futuro, liderança e nova economia, que está bem alinhado ao que a gente vai acabar conversando hoje, né? E por falar nisso, Lucas, por que a gente precisa falar sobre o novo profissional? Quando foi que o profissional tradicional, ele caducou, digamos assim, né? E esse tema passou a estar tão em voga. Tá, primeiro de tudo, Grazi, obrigado demais pelo convite, que massa estar aqui hoje. Fran, Dani, que massa estar aqui com vocês, espero que a gente tenha um ótimo papo. E todo mundo que está aqui acompanhando a gente, bem-vindos, bem-vindas. E acho que antes de qualquer coisa, se colocar, a gente fala por nós 4, mas a gente está se colocando muito aberto a tudo que vocês quiserem mandar nesse chat, tá? Então mandem as perguntas de vocês, mandem as curiosidades de vocês, que a gente acha que ao vivo mesmo a gente já pode ir lendo e trazendo elas para o palco. Mas entrando no teu tema, Grazi, falando sobre essa revolução das habilidades como um todo, né? A gente, em 2020, a gente passou por 2 disrupções ao mesmo tempo, uma double disruption, que foi, a gente estava com um mundo extremamente acelerado acontecendo tecnologicamente, então a gente tinha acabado de entrar naquele fluxo informacional de Reels, TikTok, onde o consumo de conteúdo ele já vinha se estreitando, assim, né? Tanto o consumo de conteúdo como a transformação digital acelerando, a gente já estava digitalizando muita coisa, tudo já estava ficando muito mais acelerado, e a gente teve a pandemia. Então a gente já vinha num processo, transformação digital, disrupção, inovação, estava todo mundo falando sobre exponencialidade, mundo VUCA, mundo Bunny, a gente já estava começando a ficar um pouquinho mais esperto em relação a, talvez o que eu aprendi há 4 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos na minha faculdade já não tem mais sentido hoje, não só não tem mais sentido, mas talvez eu precise de alguma atualização. E aí veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, a gente alia essa transformação tecnológica, mas lembrando, né, tecnologia ela muda comportamento e o comportamento muda as empresas
e também muda a economia, também muda os incentivos. E aí a gente vai todo mundo para dentro de casa, todo mundo tem como única opção o digital apenas. E isso faz com que as profissões comecem a mudar. Porque o que a tecnologia trouxe nos últimos anos foi automatização de processos e melhoria de experiências. Então, coisas que antes a gente tinha como padrão para a gente executar no dia a dia, ou seja, a gente se formou para numa habilidade muito técnica, onde a gente executava um processo que a gente fazia A, B, C, D e tinha resultado X, a gente começou a criar automações que fizessem isso. E isso sempre aconteceu, toda vez que a gente tem tecnologia nova, a tecnologia está suprindo uma necessidade, ela está tornando algo mais eficiente, resolvendo um problema que a gente tinha ou não tinha, ou a gente está melhorando uma experiência, né? Em alguns casos, a tecnologia ela torna nossas experiências melhoradas. E aí, nós, profissionais, a gente precisa começar a rever as nossas execuções, o que a gente faz no dia a dia, porque tudo que é repetível e escalável começa a ser melhor executado por automações. E se isso não chegou em você ainda, provavelmente vai chegar, mas a real é que se hoje você está fazendo algo que você sabe exatamente o que você vai fazer amanhã, você sabe exatamente os 5, 6, 8, 10 passos para executar o que você vai executar, provavelmente daqui a pouquinho vai ter uma automação que vai fazer isso melhor que você. E aí, o que começa a sobrar quando a gente tem o digital e a tecnologia mergulhando no nosso dia a dia? Começa a sobrar o que a gente chama de soft skills, né? As habilidades comportamentais. Então, a gente começa a se perguntar, tá bom, se as habilidades técnicas os robôs estão resolvendo, a gente está criando as automações para resolver, o que sobra para a gente? E aí sobra como eu me comunico, meu senso de criatividade, como eu resolvo problemas, se eu sou persuasivo na minha escrita, se eu sou persuasivo na minha fala, se eu consigo ter coragem para tomar as atitudes que eu preciso tomar. E a gente entra todo num campo comportamental, que é o que a gente está falando bastante hoje sobre essas habilidades humanas, e que são as habilidades que geralmente só são desenvolvidas na escola, na faculdade, na vida, quase sem querer. Do tipo, as pessoas fazem dança porque elas gostam de dança e lá elas aprendem sobre ritmo e sobre trabalho em equipe. As pessoas vão fazer uma arte marcial e daí elas lá aprendem a ter atitude frente a cenários incertos. E aí elas transferem essas habilidades para o dia a dia de trabalho e a gente começa a avaliar essas coisas como a personalidade das pessoas, né? Você fala assim, a Márcia é muito criativa, a Dani é muito proativa, a Franciele é muito organizada. E a gente atribui habilidades comportamentais geralmente à personalidade, né? E isso é péssimo, porque você basicamente fala assim, eu não sou dessa forma. Eu não sou comunicativo, eu não sou organizado, eu não sou disciplinado. E a gente esquece que a gente pode desenvolver cada uma dessas habilidades, e não só a gente pode, como a gente deve começar a desenvolvê-las, sabe? A gente deve começar a ficar mais atento aos nossos pontos fortes, aos nossos pontos fracos, porque as habilidades comportamentais, elas vão ser os nossos superpoderes daqui para frente. E a gente tem que entender bem elas para que a gente consiga entender os nossos diferenciais. E enquanto a gente pega o que a gente faz no dia a dia de habilidade técnica, que é importante sim, a gente precisa executar, os robôs não vão fazer tudo, as automações não vão fazer tudo, mas quanto mais a gente estiver atento a isso para desenvolver essas habilidades humanas, mais perto de estar atualizado no mercado a gente vai estar. Legal, Lucas. Dani, no setor da construção é super valorizado as hard techs, né? Então, esses conhecimentos técnicos são muito valorizados, né? Como que vocês olham para essa questão aí desses comportamentos? Como que a natureza e a estrutura do trabalho mudando tanto, né? Sobretudo por conta da transformação digital. Será que os profissionais do setor da construção, eles já perceberam que o perfil que as empresas estão procurando e desejando já não é mais aquele mesmo de antes? Eu não tenho dúvida, Grazi, porque a gente passou, devido à pandemia, a gente até brinca aqui internamente, né? Que como Juscelino tinha aquele slogan dele, 50 anos em 5, aqui na construção eram 5 anos em 5 dias, porque foi mais ou menos o que aconteceu, né? Enquanto outros segmentos já vinham
se movimentando para o digital, para a tecnologia muito fortemente, na construção civil, a gente tinha planos, né, a médio e longo prazo para fazer essa transformação. E aí, como o Lucas bem trouxe, a pandemia para nós foi um divisor de águas, porque em 2 dias, a gente, por exemplo, aqui na Cury, nós colocamos todos os profissionais do administrativo em home office. Pessoas que estavam acostumadas com desktop na mesa. A gente não tinha nem notebook, eram poucas pessoas que tinham. E a gente fazia essa primeira transformação. E aqui, eu não sei se todo mundo conhece, então eu vou só contextualizar. Dentro do nosso negócio, a gente tem 3 grandes pilares, né? Que a Cury, toda a cadeia de negócios é própria. Então, desde a incorporação, que a gente chama que é comprar o terreno, até a construção dos nossos produtos, que são os nossos imóveis, a venda. Então, toda essa cadeia, a gente faz a gestão. E foi muito, assim, bacana de viver isso, Grazi, Lucas e Fran. A Fran talvez vai complementar também no setor dela, porque nesses 3 pilares, a gente viu essa transformação ocorrer de forma muito diferente, né? Então, o primeiro impacto foi o administrativo, que teve que ir para casa. Porém, no nosso segmento, ele não teve restrição de trabalho, por ser de primeira necessidade na definição legal. Então, as nossas obras, elas não pararam nem um dia. Os nossos profissionais, eles continuaram trabalhando de forma normal, ali dentro do que era possível, né? Claro, na época começaram as máscaras, distanciamento, fazer a aferição de saúde todos os dias, mas eles trabalharam. E a gente tem um outro grupo, que foi a força de vendas, que também teve que se reinventar. Então, a gente estava acostumado com aquelas pilhas de papéis de contrato. Vocês imaginam, uma sala só para papel, né? E tudo isso, assim, em um mês, a gente transforma tudo no digital. Então, agora, toda assinatura de contrato é digital, o tour pelo nosso decorado, todo digital, porque o cliente antes ia até o decorado para ver pessoalmente. E, ao mesmo tempo, em obra, onde a gente tem ali o pessoal que tem uma formação, né, não tão grande, não tem um curso superior, né? É realmente o pessoal mais operacional, do dia para a noite bater cartão digital, por exemplo, né? O controle de ponto não ser mais lá no reloginho onde você ia, marcava o horário. Você ia pelo celular, pelo tablet. E nós, internamente, né, principalmente no RH, poxa, como a gente vai fazer isso? Porque eles sabem fazer isso. Eles vão conseguir entrar no aplicativo, né? Então, a gente viveu muito isso e isso acelerou. Quando o Lucas traz sobre o movimento exponencial, e eu acho que isso é muito bacana da gente refletir, né? O exponencial, o que ele é na realidade? É algo que a gente olha, tá mudando nada. Semana que vem a gente olha de novo, assim, mudando nada de novo, parece tudo normal. Na terceira semana você olha e fala, nossa, parece ter alguma coisa mudando. E quando você viu, mudou tudo. Então, acho que essa, sim, é uma habilidade, trazendo para o nosso contexto de hoje, não sei se os meus colegas querem complementar e concordam com isso, mas aí eu acho que está o grande pulo do gato, né? A gente está acostumado com a mudança, com a velocidade, cada vez mais. Tem aí a lei de Moore, que a cada 18 meses a gente dobra a capacidade de conhecimento. Só que depois da pandemia, vários especialistas que estudam essa lei já estão dizendo que de 18 está passando para 6 meses e que em 2 anos a gente vai ter isso a cada 30 dias. Como acompanhar essa evolução, né? Porque a gente ainda vê muito no dia a dia, mesmo com todas essas mudanças que a gente teve, as pessoas dizendo, né? Não, mas é que a gente fazia assim. A gente agora voltou para o escritório, né? Já está aqui todo mundo trabalhando, e a gente vê, às vezes, o pessoal, não, mas então vamos botar um armário para trazer os contratos? A gente fala, então, amor, lembra quando a gente estava em casa? Vocês guardavam esse contrato e você imprimia esse contrato? Então, acho que a gente, aqui no nosso setor, a gente está passando por isso, ainda tem um apego muito forte, e aí talvez mais para frente a gente deva falar aí nas competências, né? Como que a gente atrai essas pessoas, é isso de desapegar. Eu acho que o verbo da vez é esse, a gente desapegar aos processos, aos conhecimentos que a gente traz na bagagem, para aprender, a reaprender e a reaprender
cada vez mais rápido, Grazi. Acho que é isso que a gente está vivendo aqui os últimos dias. Legal. Fran, você quer complementar? Aí pela Viplan? Tudo bem, gente? Então, como a Dani falou, né? Quando a gente entrou no momento ali de pandemia, foi um susto grande, né? Vai todo mundo para casa, trabalhar de forma remota. A gente aqui na Viplan estava preparado para, não esperando, mas a gente se sentiu de certa forma preparado, porque a gente já operava tudo na nuvem, então dava para todo mundo ir para casa. Mas assim, trabalhar de casa, mas assim, para mim o que mais pegou foi tipo fazer reunião. Eu tô acostumada a ficar 20 anos sentada numa sala com todo mundo junto, trabalhando, trocando, se comunicando o tempo inteiro. Então eu pensei assim que essa distância ia causar tipo falha da comunicação, sabe? Eu não tava ali o tempo inteiro para falar com as pessoas, tal. Mas assim, eu acho que a gente se saiu super bem, tá? Acho que esse negócio de trabalhar home office, de certa forma, para a gente foi legal, assim, uma experiência diferente. E também, como a Dani falou, de tudo assim, pô, será que eu preciso mesmo desse papel impresso? Será que eu não posso ter ele lá na nuvem, sabe? Para consultar? O impresso vai ficar aqui numa gaveta no escritório, onde eu só vou ter acesso quando eu estiver aqui. Se eu tiver ele digital, eu posso olhar ele de casa, eu posso olhar ele do meu celular, qualquer pessoa pode acessar. Então, assim, e a gente está aqui todo dia tentando mudar um pouco isso, sabe? Mudar um pouco de, vamos deixar os documentos digitais, daí a gente não vai perder, papel se perde, papel se estraga, molha, sabe? Guarda em outro lugar. Agora, tipo assim, o digital tá lá, tu consegue consultar a qualquer momento. E nas obras também, no momento da pandemia, aqui em Joinville parou as obras por 20 dias, elas ficaram paradas, a gente teve que fechar tudo, então o pessoal de obra realmente não tinha o que fazer, o pessoal quer pedreiro, servente, enfim, né? O administrativo ainda que fica na obra podia organizar algumas coisas, mas o dia a dia deles é na obra, né? Então, mas isso muda, gente, né? Muda como é que a gente pensa nisso no futuro. Sabe? Vamos trabalhar de casa, vamos ter o escritório aqui. Às vezes a gente consegue. Hoje a gente tem muita reunião que antes era físico. A gente tinha, assim, presencial, que a gente foi para o digital, para o Meet, sabe? Fazer reunião assim, que a gente não voltou mais. A gente vai continuar fazendo assim. A gente até abre para a pessoa, vamos fazer presencial? Não, vamos fazer online, porque, assim, é muito mais produtivo, tu entra direto no assunto, tu fala daquilo, tu interage, e, assim, a reunião é muito mais produtiva. Assim, e não tem aquele tempo de ir e voltar, que eu acho que perde muito mais tempo indo e vindo do que o assunto em si, né? Mas, assim, ainda no setor da construção civil, no meu, principalmente, que financeiro e RH, eu ainda tenho muitas reuniões, imprimo muito papel ainda, porque, assim, tem coisas que a gente não consegue fugir ainda, né? Então, é mais também uma questão de amadurecimento, assim, da gente, de se conscientizar que tá mudando, temos que mudar, vamos seguir, é isso aí, tem que vir a chave. Não, e essa mudança, ela é constante, né? A inovação está totalmente atrelada a essa adaptação, né? Muita coisa que funcionou no online não tem um porquê morrer, né? A gente pode continuar e adaptar para a realidade de hoje e vice-versa, né? O que estava funcionando antes da pandemia talvez possa ser retomado, melhorado, né? Eu acho que faz super parte, né? Da nova realidade. Opa, desculpa. Mas, pelo visto, a única coisa que a gente tem certeza é que o mundo é feito totalmente de incertezas, né? E é bem normal, né, que a gente seja impactado e isso acabe nos deixando bastante confusos, né, em relação ao que fazer, como fazer, para onde que a gente pode ir, né? Lucas, como que a gente lida com tantas possibilidades e, ao mesmo tempo, com tanta falta de clareza e certeza do que está acontecendo, do que vai acontecer? Tá. Eu julgo que o primeiro passo é aceitar esse mundo caótico, é aceitar. Todos os especialistas eles trazem uma palavra nova, assim. Tem gente que fala que é o mundo VUCA, tem gente que fala que é o mundo Bunny, agora é o mundo Bita. De 2 em 2 anos aparece um acrônimo novo para dizer que ninguém sabe o que vai acontecer. E esse é o novo padrão. E aí quando você entende que está tudo em mudança, acho que a reflexão ela tem que ser mais profunda em relação ao meu ritmo em relação a essa mudança. Porque quando a gente fala que está tudo mudando muito rápido, né, a gente está falando que o ritmo da mudança mudou. Então, as coisas sempre mudaram. Então, quando a gente olha desde a Revolução Industrial, a gente vem com constantes mudanças. A gente teve momentos de pandemia, a gente teve momentos de guerra, a gente teve momentos onde uma tecnologia mandou um monte de gente embora para a rua.
A questão é que hoje isso está acontecendo de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos. E aí a gente tem que lembrar que velocidade, ela é sempre relativa, né? Porque se eu estou num carro a 80 km por hora e passa um carro a 160, esse carro está muito rápido. Se eu estou a 80 km por hora e eu passo um carro que está a 40, eu estou muito rápido. Então, o que a gente tem que começar a entender é esse ritmo de mudança, que ele vai estar muito perto do nosso ritmo também de ambição, de para onde a gente está querendo ir, o quão confortável a gente está, onde a gente quer estar. Lembrando que cada indústria, cada setor e cada profissional tem seu nível de exigência em relação à mudança, né? Eu não quero, por exemplo, que um cirurgião resolva inovar a nova técnica quando ele estiver me operando, nem que um piloto de avião queira fazer isso. Tem lugares onde você precisa seguir processos rígidos. Exatamente. Não significa que não vai haver inovação, mas que talvez o ritmo ali, ou o critério de mudança, ele tem que ser mais estruturado, ele tem que ser melhor pensado. No caso de vocês, vocês vivem dentro de um cenário que ele é mais criterioso. Vocês têm muitos protocolos a serem seguidos e os profissionais estão acostumados a pensarem dessa forma, porque vira um pouquinho mais o nosso mindset, né? É do tipo, tá, mas foi feita a requisição? Quem aprovou isso? Em quanto tempo? Qual é o processo? Qual é o protocolo, sabe? E isso não significa que não vai haver mudança. E aí a Dani trouxe muito bem, né? Que é devagar e de repente. Que quando você vê, mudou. E no caso de vocês, às vezes mudou porque entra um gerente novo, e daí entra um gerente jovem que estudou lá fora e viu um modelo de construção civil completamente diferente e fala assim, ó, a gente agora vai fazer tudo de forma automatizada, e aí você que está num ritmo muito apegado, um ritmo, às vezes sem ritmo, às vezes porque a gente está muito rígido, a gente é desligado ou tem muita dificuldade para se adaptar. No caso da tecnologia das empresas, a construção civil vê isso também acontecendo, né? A concorrência trouxe uma tecnologia nova. Quando a gente... Bom, vocês devem fazer isso muito mais que eu, mas quando você vai para a China, por exemplo, e vê o que eles fazem lá em construção civil, de colocar um prédio para cima em 1 mês, 2 meses, você fala assim, como assim? O que está acontecendo? Por que a gente não faz isso aqui? E aí existe quase um complô das construtoras que elas estão assim, não, a gente está mais ou menos no mesmo ritmo, e aí a sacada das startups é essa, né? Que daí vem um pequenininho e fala assim, não, ninguém está vendo isso, e daqui a pouco ela cresce, fica gigante, e hoje em dia já é comprada, ou se não é comprada, ela mata a concorrência, mas essa velocidade da mudança é o que a gente tem que estar atento. E eu digo isso a nível corporativo, falo a nível profissional também, e acho que a grande chave para quem está assistindo a gente é entender que está nesse cenário caótico. Eu acho que depois de 2020, todo mundo já começou a perceber que a adaptabilidade é o nome do jogo. E o teu nível de ambição vai definir o quão rápido você quer mudar. Porque perguntaram aqui sobre atrair as gerações mais novas. Por que é difícil atrair geração mais nova ou grandes talentos? Porque às vezes esse talento entra na tua empresa num ritmo onde ele está consumindo conteúdo, ele está ambicioso, ele está cheio de relação com tecnologia, com mudança, e entra num ritmo que freia essa pessoa. E aí ela fala assim, opa, eu acho que aqui não é meu lugar. E aí ela vai para fora. É uma relação de incentivos, obviamente, né? Então você pode falar, eu vou pagar mais, então, para você diminuir o teu ritmo. Todo mundo tem seu preço, a pessoa pode se vender por aquilo, mas a dinâmica das novas gerações é completamente diferente da nossa. E eu digo em relação até a consumo de conteúdo e capacidade de retenção de conteúdo. De novo, para processos, é um outro mundo, a gente precisa criar esses processos. Mas imaginem que, eu não sei a idade de todos aqui, mas imagino que todos aqui nasceram nos anos 90 ou antes, e nós fomos acostumados a ver uma televisão com 3 canais, 6 canais, 12 canais. Talvez a gente teve um primo ou teve TV a cabo em casa e tinha lá 100 canais, mas mesmo assim, você tinha uma programação por vez, e geralmente no domingo à tarde você ia trocar do Silvio Santos para o Faustão, e olhe lá, era isso que você tinha. Você tinha só um jornal para consumir, o que aquela emissora ou aquele jornal tinham definido para você é aquilo. E essas gerações hoje, elas têm uma linha do tempo que é infinita. Eu costumo dizer que se os stories, né, que são aqueles 15 segundinhos do Instagram, se a gente parar o último minuto de stories, a gente levaria, se não me engano, 3 meses para ver todos os stories que foram publicados no último minuto a nível mundial.
Se a gente quiser ver os vídeos do YouTube que foram publicados ontem, todos eles, a gente levaria 82 anos, porque a quantidade de produção de conteúdo e produção de conteúdo, transmissão de informação também gera mudança, ela é gigantesca, ela é absurda. Então, a gente precisa, nós aqui, os idosos, vão ficar velhos rapidamente, porque as gerações novas começam a empurrar, né, começam a ditar o ritmo. A gente tem que começar a lidar com esse fluxo informacional muito grande, e aí, é claro, né, ansiedade talvez seja um outro tópico para a gente trazer para a mesa, mas as gerações novas estão muito mais acostumadas com um ritmo informacional, um ritmo de troca mais acelerado, um ritmo de entrega mais acelerado e uma exigência de nível de conquista mais acelerado. Porque elas estão vendo crianças no TikTok ganhando 100 mil por mês. Porque elas estão vendo o amigo dela no Instagram que escolheu um caminho diferente e está na Europa trabalhando. Ou a amiga que está fazendo post todo dia porque está numa startup. E é claro, vai de cada profissional, mas quando a gente olha para a geração como um todo, é uma geração que dita um ritmo muito mais rápido, que quer conquistas mais rápidas e relevantes, e também tem-se um problema nisso, porque a gente sabe que construções demoram, né? Construção profissional, mas a gente precisa aumentar o nosso ritmo também como setores, como empresas, para que a gente não seja esse carro que está andando a 20 por hora enquanto o mundo está passando a 200, sabe? Não, e até complementar que, infelizmente, né, o setor da construção ainda tem um modelo de gestão muito conservador, muito burocrático, né, muito lento, né? Isso também eu acho que desengaja, né? A gente precisa trazer muitas boas práticas da área da tecnologia, de outras áreas ali para dentro, né, para gerar esse interesse dessa galera mais jovem, né? Com certeza. E eu acho que está vindo, né, Grazi, isso também. A gente aqui que está dentro do segmento, como eu disse, a gente vem fazendo essas transformações, né? Porque trazendo o gancho do Lucas aqui das novas gerações, eles são ávidos por agilidade, eles estão acostumados a consumir tudo muito rápido, mas se a gente manter esse ritmo para o trabalho também, eles acabam tendo um nicho para poder concorrer muito pequeno. Porque hoje, se a gente for olhar todos os segmentos que a gente tem, falando a nível Brasil, nem vamos falar global, mas a nível Brasil, a gente vai focar totalmente na tecnologia, em empresas que estão focadas na tecnologia para entregar a eles essa agilidade que eles estão acostumados naquele feed infinito, né? Eu falo que ele é do mal, ele não é de Deus, que você pega aquilo 10 minutos, você viu, passou uma hora, né? E eles estão ali o dia inteiro, né? Em multitelas. E quando vem para o segmento, se eles só quiserem isso, eles vão ficar muito restritos. Então, eu acho que a gente também vem acompanhando os jovens e eles vêm percebendo isso, né? Porque vamos falar aí de engenharia, o pessoal de engenharia civil, que é o nosso maior core, que é quem está no nosso segmento, né? Eles sabem que vai chegar aqui, não vai ser tão rápido quanto ele está vendo na faculdade, quanto ele está consumindo, né? Mas o que a gente tenta embutir, e aí respondendo ao que o Fernando trouxe aqui de atrair, é dizer, cara, você pode ser protagonista aqui. Você pode entrar nesse time e nos ajudar a fazer essa transformação. Perfeito, né? Dani. A gente está aqui, olha, os dinossauros, Lucas, nem vou dizer idosos, mas eu acho que a gente está meio dinossauro mesmo, e você veio aqui nos ajudar a fazer essa transformação. E aí sim, eu acho que eles têm muito valor, porque eles entram com essa garra e nos mostrando caminhos, sabe? Que dá certo, que a gente vai arriscar e que na hora de colocar em prática ali, começa numa célula pequena de inovação, mas todo mundo pega gosto e aquilo vai disseminando na empresa. Então, eu acho que essa é uma forma que a gente tem utilizado muito bacana e que tem dado resultado, de trazer esse profissional da nova geração para ser um protagonista dentro da empresa, né? Ele ditar aí um pouco do que a gente vai levar casando com os nossos dinossauros. Excelente, Dani, excelente. É a chamada ambidestria, né? Então, as empresas agora estão começando a acostumar a ter, do tipo, a experiência que eu tenho dos processos, da visão de mercado, visão de futuro. Até tem um termo que a gente usa no Brasil, que é o macaco velho, né? Do tipo, não, esse aí, o que ele sabe, eu não sei nem o caminho para saber, porque é uma experiência acumulada. E a geração nova, apesar de estar consumindo muito conteúdo, também falta isso. As próprias startups hoje estão contratando gente mais velha agora, que eles falam, gente, a gente precisa entrar porque
não é só testa, lança, a gente precisa criar consistência, criar corpo. Então, esse mix dos dois acaba sendo um cenário bem legal para empresas, especialmente as mais tradicionais, né? A gente precisa buscar essa baliza, assim. Ontem eu... Não, pode falar, Dani, pode falar. Não, eu ia dizer assim, faz muito sentido, né, Lucas? Até porque a gente está num segmento que ele é genuinamente social. Então, hoje, essa pegada da nova geração, que traz muito ESG como algo na veia ali, que vai atrás, tanto os investidores, né, todos os stakeholders da gente, a gente tem muito isso, né? Porque a gente está construindo um Brasil melhor, a gente está trazendo a primeira moradia daquela pessoa que sonhou a vida toda, né? Mesmo que para eles, essa geração não se apega nisso, ele não quer ter uma casa, né? Ele quer conhecer um monte de lugar. Mas quando ele chega aqui e vê o que a gente faz, né? Aqui atrás a gente tem um quadro que eu fiz questão de colocar, que é o nosso xodó aqui como fundo, que é o momento da entrega da chave para o cliente, né? Aquele cliente que ele investiu toda a vida dele naquele imóvel. E isso também é um fator de conversão muito forte para a gente atrair a nova geração, né? Dizer assim, ó, a gente é puro S. Nós somos totalmente social, né? A gente está fazendo realmente algo que vai mudar a cara do país, que vai nos trazer para um mundo melhor. Vamos sair do terceiro mundo para um mundo maior, trazer novas tecnologias. Então faz muito sentido, Lucas, com o que você trouxe aí. Eu acho que falta pouco para a gente também deixar isso, acho que mais no dia a dia, não como uma inovação, não como algo que vai ditar tendência, mas que faz parte mesmo da nossa rotina diária. Eu até ia complementar, não conheço ainda a Curi, Dani, mas me aguarde, logo estarei aí também. Vai ser um prazer te receber aqui, Grazi. Todos vocês, inclusive. Ontem eu estive lá na Viplan, Fran, e eu percebi que tem muita gente nova, né? E pela fala do pessoal de lá e pelo que eu pude ver, deu para perceber que vocês estão adotando bastante essa mentalidade enxuta mesmo, né? Então eu acho que até tu podes falar um pouquinho sobre o pessoal que tu tens aí na tua casa, porque eu acho que vai de encontro até a provocação do Fernando ali em relação a atrair as pessoas jovens, quanto a utilizar essa perspectiva linha aí também. A gente aqui na empresa, um pouco antes, assim, a gente estava com uma equipe bem jovem, assim. Eu até brincava que eu era mais velha aqui, né? Tipo, que tinha que contratar gente mais velha que eu, porque eu sempre era tia da casa. Mas é bem o que a Dani falou, assim. A gente agora tem gente que tipo, mesclou as idades, sabe? Porque, assim, essa galera mais jovem, assim, vem com essa fome, essa sede de estar sempre atualizado, sabe, de tudo que está acontecendo, fica vendo o tempo inteiro coisa na internet. Então, assim, e é um complemento, sabe? A tua experiência de estar ali há tantos anos lá na construção civil, em outro escritório, trabalhando tantos anos no mercado, complemento com aquela pessoa que tem aquela sede de estar sempre ligadaça. Então, assim, e assim, a gente acaba ficando assim, porque eu sou da geração ali de 90, um pouco antes, né? Eu sou da geração de trocar de Faustão para Silvio Santos. E a gente, trabalhando com eles, com esse pessoal mais jovem, tu fica, sabe, com vontade de estar assim também, tá sempre ligado, tá sempre procurando coisa nova. Por isso que eu digo que é um complemento. Às vezes é o teu conhecimento com a agilidade do outro, que os dois juntos vão fazer o negócio dar certo. E assim, a tua agilidade, o teu conhecimento ensina o outro e a agilidade dele te ensina. Então, a gente está sempre se complementando na construção civil. A gente hoje aqui a maioria mulher, né? E o povo também, a galera, assim, é um pouco mais jovem aqui. Mas, assim, é difícil concorrer com essa galera, tipo assim, tá sempre ligadaça, tá sempre, tipo, no mesmo timing, sabe? Eu sou da galera mais velha, né? Mas como é que você falou, né? Tá com velho. Estou aí no momento. Não, isso vai de encontro. Eles já meio que nasceram nesse mundo de melhoria contínua, né? Eles estão sempre aprendendo, eles não param, eles estão pensando em muita coisa, estão fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu até ia te perguntar, sim, Lucas, pode falar, Fran, quer falar alguma coisa? Não, é que assim, a gente veio de um mundo que assim, quando a gente nasceu, tipo eu, assim, a gente veio que as coisas vão evoluindo. Eles já nasceram, o negócio andando, assim, o negócio todo vapor. Super antenado em tudo, né? Eles esperam todo dia uma coisa nova. A gente não, a gente se surpreende com as coisas novas. E eles estão sempre esperando uma coisa nova. Então, é totalmente diferente, são gerações diferentes, né? Por isso que eu falo, é um complemento. A gente sempre tá se complementando, né?
É verdade. Eu ia pedir para tu, Lucas, falares um pouquinho sobre o que é esse aprendizado constante, né? E o que significa, por que a gente tem que entrar nesse estado aí, até para poder acompanhar essa geração nova aí também, né? Tá. Aprendizado constante, o lifelong learning, até a Mariana Panis comentou aqui sobre como lifelong learning é o caminho, né? O lifelong learning é a tradução para o inglês do aprendizado contínuo e é um modo de viver. É que nem a Fran acabou de falar, né? Essas gerações novas, elas já estão no modo de constante aprendizado. E, de novo, né, fazendo um paralelo com a nossa geração, por que a gente tem que falar desse tema? Porque ele não foi o status quo com qual a gente cresceu. Nós crescemos com detentores do conhecimento. Então, quando a gente ia para a sala de aula, quem tinha conhecimento era o professor, a professora, que é quase uma entidade, né? Ficava lá na frente e você fala, eu posso ouvi-lo, eu não aprendo com mais ninguém aqui, não tenho a aprender com os meus amigos, com mais ninguém. Educação também tem a máxima do educação é feita em casa, se dá em casa, então eu aprendo com os meus pais e com o professor. No máximo, com o que está na apostila, para algumas famílias que eram mais avançadas, com os livros. E a gente também tinha uma máxima que se eu estou fora da escola, eu estou executando o que eu aprendi, não estou aprendendo. E hoje a gente está num ciclo de aprendizado, execução. A gente sai, na verdade, de um paradigma de aprender, 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 executar, para entrar em aprender, executar, aprender, executar, aprender, executar. E a execução auxilia o aprendizado e o aprendizado auxilia a execução. Então, isso está numa constante. E tem um desafio para a gente que quanto mais idade a gente tem, e isso neurobiologicamente mesmo, o nosso cérebro tem menos capacidade de se adaptar. É claro, né? Todos os estudos também são feitos com pessoas e com os estudos de caso hoje também avaliam pessoas que perderam essa capacidade porque o sistema também impõe, né? O sistema vigente também impõe que seja dessa forma e, portanto, a gente tem poucos casos hoje de pessoas que entram nesse fluxo de aprendizado, a não ser quando a gente está falando de pesquisadores, de professores, que têm uma constante busca de aprendizado. Mas o que se sabe é que até os 25 anos é mais fácil aprender, a gente tem a neuroplasticidade, ela é maior. Depois dos 25, a gente tem que se colocar em estados perfeitos para que nosso cérebro se adapte. E esse estado perfeito não é só consumir conteúdo, mas é entender que você precisa aprender e colocar foco naquilo, sabe? É uma ilusão nossa a gente achar também, então eu vou baixar o TikTok, vou entrar no YouTube, vou ficar vendo vídeo lá e vou estar aprendendo. Não. A gente tem que se colocar em posição de aprendizado. E aí a posição de aprendizado é desde jogar no Google aqui, Lean Construction, para entender o que significa isso, até sair perguntando do tipo, o que significa isso e como vocês estão fazendo? Quais são os caminhos que eu posso percorrer? E entender que você pode se colocar nessa posição, mas entender que a entidade agora, ela é o mundo, porque a gente usa a internet para isso. Então, saber aprender passa a ser mais importante do que aprender em si, porque eu preciso saber usar o Google, eu preciso saber que tem cursos à minha disposição, eu preciso saber que a 2 mensagens eu aciono o CEO de uma empresa gigantesca no LinkedIn, não que ele vai responder, mas todas as barreiras diminuíram e a gente consegue chegar nessas pessoas. Tem muita gente que dá mentoria gratuita, tem evento gratuito em todo lugar. Quando a gente fala de tecnologia, especialmente a quantidade de cursos de tecnologia gratuito é absurdo, e isso também porque o mercado pede isso, e aí a gente tem que entrar num processo de autoconhecimento real, assim, de se entender o que está faltando e entender qual passo que a gente dá para continuar aprendendo, sabe? E de novo, né? Se a gente aprende e não executa, tá errado. Se a gente só executa, também tá errado. É esse momento de aprendizado e execução, que é esse modo que a gente tem que entrar. E a forma mais gostosa de fazer isso é seguindo a nossa curiosidade, porque a gente também separou prazer de aprendizado na nossa educação, né? É do tipo, não, eu preciso fazer a prova, tem que fazer, estudar isso, que chato. E hoje a gente tem essa possibilidade de falar, cara, que legal, o que é Lean Construction? Eu vou pesquisar sobre isso, sabe? E a gente entrar nesses caminhos para fazer esse construto mental na nossa cabeça sobre o que isso significa e não precisa ser só da sua área, tá? Nos cursos
que eu faço também, eu costumo incentivar do tipo, aprenda qualquer coisa, porque o ato de aprender vai te ajudar na sua vida. E se você falar assim, nossa, agora eu quero aprender astrologia, vai lá, pesquisa sobre isso, anota, descobre, conversa com outras pessoas sobre, para que você consiga estar criando literalmente novas sinapses, construindo novos caminhos na sua cabeça, para que seja mais fácil você aprender a aprender. E aí, nesse processo de seguir a curiosidade, quando você precisar de alguma coisa mesmo, você já vai ter caminhos sobre como você aprende, e a gente aprende de formas diferentes, que a gente já vai ter um mapa próprio sobre como a gente aprende, sabe? Oh, legal. Até fazendo um gancho com a fala da Mariana ali, né, que ela colocou que será que a nova geração não está focada nas habilidades digitais e o que a gente precisa neste momento, né? Seria das habilidades humanas também, Lucas? Tu pode explicar um pouquinho o que significa essas meta-skills, onde isso se difere das habilidades tradicionais? Claro. As habilidades, as chamadas meta-skills, é uma teoria internacional que eu não lembro exatamente o nome de quem fundou e escreveu a primeira vez, porque todo mundo vai escrevendo um pouquinho, vai se apropriando do tema, mas é uma teoria que joga que a gente vai ter cada vez mais habilidades humanas, elas são cada vez mais macro, e a gente chama essas meta-skills de capacidade de se expressar, ou capacidade de aprender, ou capacidade de sonhar, no caso de visualizar o futuro, capacidade de construir. E aí, dentro de cada uma dessas, a gente começa a entender que a forma como eu me comunico por si, ela é uma habilidade macro e que ela se subdivide nas habilidades a qual o meu tempo exige que sejam transferidas, digamos assim. Hoje, saber falar com essa câmera aqui, por vezes, vai ser mais importante do que saber falar com uma pessoa. Hoje, saber escrever textos muito curtos é mais importante do que saber escrever grandes artigos. Quer dizer, claro, é mais importante dependendo de onde você está. Mas, contextualmente, a gente precisa aprender essas grandes meta-skills, que a gente... Opa, o Lucas caiu, mas ele já deve estar voltando. Mas isso não é problema. Dani, Fran, se vocês quiserem complementar a fala dele em relação às meta-skills aí também, assinalando para a construção civil, né? Como é que vocês enxergam, né, essa importância de desenvolver esse tipo de habilidade também? Voltei, gente? Voltou, Lucas? Voltou. Tá. Bom, mas basicamente estava falando sobre as meta-skills e os temas separados geralmente são como nós sentimos, e aí a gente precisa reaprender a sentir, porque isso também foi tirado de nós, mas daí a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de escutativa, sobre como eu lido com ansiedade, sobre como a gente vê as coisas, porque a gente também cresceu tendo visões únicas de mundo, e a gente vê hoje um mundo complexo, né? A gente precisa começar a aceitar as diferenças do mundo e começar a ter visão sistêmica sobre como as coisas enxergam, e não só no mundo binário que foi construído e colocado para a gente, né? É bom, é mal, é masculino, é feminino, é baixo e é alto. E a gente precisa reenxergar as coisas agora em espectro, né? Em variedade, em complexidade. Quando se fala do sonhar, a gente também precisa reaprender a usar a nossa imaginação, porque, de novo, né? Quando você está entrando num mundo onde estão falando de metaverso, o que se constrói no metaverso? É absolutamente qualquer coisa. E não que tudo vá dar dinheiro, não que tudo vai ser útil, não que tudo a gente vai gostar de usar, mas a gente vive num mundo de possibilidades, e as pessoas que não conseguirem usar a imaginação, seja para resolver um pequeno problema, seja para sonhar algo diferente da própria vida, vão sofrer nesse novo mundo. O fazer, ele se torna diferente também, porque o fazer agora ele é mais digital. O expressar, esse que eu comentei com vocês, também acaba variando muito dependendo do formato, dependendo do contexto que a gente está usando. E por último, esse aprender, ele é completamente renovado. Esse aprender agora ele é distribuído, ele é a todo momento, ele é constante e ele é pessoal também, porque eu começo a entender que eu aprendo mais lendo um livro, por exemplo, alguma coisa num formato longo. Tem pessoas que vão falar assim, não consigo ler, mas quando eu estou conversando com as pessoas eu aprendo muito, então eu faço muito curso presencial,
E outra pessoa fala assim, não, eu aprendo só contextualmente. Quando tem um problema, eu mergulho nele porque eu aprendo, senão não consigo. E aí a gente vai para um mundo muito mais de autoexploração. A gente sai de uma economia onde a regra básica era faça o que todos os seus pares fazem, só que melhor, para você ter sucesso. Então, você é engenheiro, ótimo, faz o que todo engenheiro faz, segue a cartilha, só que faz mais, faz melhor, e aí eu vou te contratar. Você é arquiteto, a mesma coisa. E agora a gente começa a ir para um mundo onde a gente valoriza muito mais as individualidades. Eu respeito as individualidades da Dani e eu entendo os pontos fortes dela como algo único, que é a expressão dela, sabe? E aí a gente entra na arquitetura, por exemplo, e a gente vê gente que trabalha com casas de campo de luxo sustentáveis. E essa pessoa só faz isso. E a gente vai ver isso acontecendo nos próximos anos de forma muito mais específica, e a gente vai ter essa valorização do indivíduo próprio, mas indivíduos que também valorizam a individualidade do outro, sabe? E aí as meta-skills estão dentro desses 20 minutos quase de fala para explicar esse termo que é complexo. E aí, Grazi, complementando como você tinha trazido aqui para a gente, né? Eu acho que dentro das meta-skills, uma das que, assim, estudando um pouco o tema, mais me chamou a atenção é a parte do autogerenciamento, que tem muito a ver com o que o Lucas trouxe aqui, né? A gente estava muito acostumado a ser gerenciado, né? Então, eu tenho uma hierarquia, eu faço aquilo que já está no manual, no procedimento, eu tenho um formulário que eu preencho aqueles dados que já estão ali para poder dar uma informação, e agora nós criamos tudo isso, né? A gente está se autogerenciando, e para fazer isso de forma a dar um resultado, o autoconhecimento, que é algo também, Lucas, que a gente não aprendeu, né? Isso não vem lá na cartilha no banco da escola, nem em nenhum lugar, né? E na minha percepção, hoje eu sempre falo muito isso para o meu time. Se eu tiver que dar um conselho, se eu tiver que falar para vocês um caminho, invistam em se conhecer. Saiba como você aprende, porque é pasmo, mas a gente vê muitos profissionais que não sabem como ele aprende. Aí fala para ele ler um livro, ele pega o livro e lê, porque ali eu vou ter um conhecimento, só que ele não aprende lendo. Né? Então, a gente também precisa incentivar muito isso. A Mari traz aqui, a Mariana, no comentário dela, das habilidades, né? Que é um paradoxo entre a gente precisar das habilidades humanas, mas que a gente não consegue equilibrar com as habilidades digitais. Eu acho que aí também a gente hoje, a gente está passando nesse momento de transformação, onde ainda a tecnologia, por ser algo muito novo para nós, essa geração pouquinho mais velha, a tecnologia nos domina. Eu acho que é um pouco disso, né? A gente fica muito refém. Tu entra numa série e você quer terminar toda a temporada, porque ela foi feita para te segurar ali, né? E eu acho que a gente vai conseguir equilibrar isso, Mariana, quando a gente dominar a tecnologia. Porque a tecnologia, na verdade, ela tem que servir para nos apoiar em aprender a executar, a entregar melhor, e não o contrário, né? Eu aprendi numa aula lá no MBA de marketing, que eu nunca esqueci, acho que foi uma das melhores que eu tive, que é assim, quando a gente quiser saber o futuro, para que rumo está indo, a gente sempre deve olhar a arte. A arte, ela sempre está no futuro, né? Ela sempre mapeia o futuro. E dentro dos ramos de arte que a gente tem, eu gosto muito de filme. Eu sou muito visual, né? Como 79% da população no mundo. E eu gosto muito. Então, eu assisto muito. Eu gosto muito de filmes futuristas, de séries futuristas. E aí, quando a gente trouxe esse tema aqui para conversar hoje, né? O que vai prevalecer? A inteligência artificial humana, né? Aí no futuro. Eu sempre penso isso. Em todas as séries, em todos esses filmes, vocês percebam, o ser humano, ele vai ser mais criativo. Ele vai achar uma solução. E mesmo quando a gente está no número muito pequeno, né? Porque todos esses filmes de máquina que a inteligência artificial dominou, o ser humano, vocês veem que ele é um grupo pequenininho, uma tribo, a humanidade se resumiu a um X ali muito pequeno de gente, mas que eles vencem as máquinas, porque eu acho que isso realmente está na gente. Esse poder de sonhar, o storytelling, só a gente conseguiu dominar isso. Falo quando a gente pega ali a nossa evolução até chegar hoje no Sapiens,
a gente matou todos os nossos irmãos para trás. Por quê? Porque nós fomos os únicos que acreditamos no que não existe. A gente é capaz de sonhar. A gente acredita numa história que não aconteceu ainda, né? E essa capacidade, se as máquinas vão ter um dia, a gente não pode prever aqui, né? Porque não dá para fazer mais. Já aprendeu que em 2020 não dá para prever nada, né? Mas vai ser muito difícil de conseguir. Eu, assim, como uma boa aquariana, continuo acreditando no ser humano. A gente vai conseguir vencer. Então, eu acho que está aí na nossa geração dominar a tecnologia e passar isso para as próximas gerações, né? Eles têm mais facilidade. Eu tenho 2 filhas aí, como a Grazi me apresentou no início, uma de 22 e uma de 12, né? São só 10 anos, mas são totalmente diferentes. E eu vejo a de 12. Eu, por exemplo, eu tô lá, filha, eu quero terminar a série, eu preciso ver o fim. Vamos? Ela, não, mãe, agora não, a gente vê depois. Porque ela nasceu nesse contexto, né? Ela sabe que aquilo ali, na hora que dela vai ver. Então, eu acho que está aí na gente, viu? Pegar isso, trazer para o dia D e falar, não, nós temos que dominar a tecnologia. E dominando-a, com certeza a gente vai conseguir explorar e trazer todos os recursos que eles têm para que a gente possa evoluir e vencer no final. A gente espera, né? É verdade, Dani. Tem muita gente tem medo de ser substituído, né, pelas máquinas, né? Mas para mim, né, e ao que tudo indica, né, o maior risco na realidade é a gente ser substituído por uma outra pessoa que esteja mais bem preparada do que a gente, né? Que esteja mais apta a se relacionar com o novo, a se ajustar às mudanças, né? Eu acho que esse é o grande desafio do próprio setor aí da construção, dos profissionais que trabalham ali, né? De estar ciente, né, dessa necessidade, porque eles não vão perder o espaço deles exatamente por uma máquina, né? Aliás, elas podem se tornar aliadas importantes deles, né? Eles podem perder para um outro profissional, né, que vai estar ali se qualificando, preocupado com essa melhoria contínua, constantemente, né? Eu diria que já estão perdendo, Grazi. Já está vivendo isso. Já estão perdendo. A gente vê isso todo dia, principalmente aqui no RH. Né? Quando a gente vai fazer uma substituição ou quando a gente faz uma contratação, um aumento de quadro, uma vaga nova que abre, é justamente com esse perfil, né? É a pessoa que está melhor preparado do que aquele que continua achando que não, isso vai passar. A gente já está sendo vacinado, o Covid vai ser controlado, só para dar um exemplo, né, simplista, mas aí os papéis vão voltar todos para a mesa, a gente vai guardar tudo no armário de novo, né? A gente ainda vive muito, e esses profissionais realmente estão sendo substituídos por outros profissionais. Nem falando de máquina ainda. É verdade. Bem, a gente já está chegando nos minutinhos finais, está acabando, mas a gente faz um segundo round, né, se rolar aí, né? Mas eu queria saber de vocês, né, que dica que vocês dariam para qualquer pessoa, né, que esteja querendo começar a construir o futuro delas aqui no setor da construção, né? Querendo evoluir e avançar aí na posição delas hoje. Não sei quem quer começar. Vamos deixar para a Fran, né, Fran? Quer começar? Fran. Então, gente, olha... Então, a dica é bem o que o Lucas falou, né, gente? Esse meta skills é a gente buscar aprender diferente, um saber diferente. Não é a máquina que vai substituir a gente, como a Grazi falou, né? A gente tem medo da digitalização e tal, você ser substituído por um robô, por uma máquina. Não, tu vai talvez ser substituído, competir no recrutamento pelo cara que vai operar essa máquina, entendeu? Pela habilidade dele, pelo jeito dele de fazer diferente, pela proatividade dele de estar resolvendo um problema de forma diferente, pela flexibilidade dele. Então, assim, é bem o que a Mariana também comentou de tu juntar as duas coisas, a tecnologia com as habilidades humanas também, né? Então, assim, a dica é aprendam, buscam sempre estar em conhecimento, em constante conhecimento, também em autoconhecimento. A gente também tem que saber como que a gente funciona, como que a gente, em que ritmo a gente aprende, de que forma a gente aprende, como o Lucas comentou. Então, a minha forma de aprender é talvez conversar e fazer. O ler é um pouco mais difícil para mim, eu sou mais resistente para a leitura, então, assim, a gente tem que se conhecer, tem que saber como é que a gente vai para, como é que a gente progride, como é que a gente evolui, como é que isso entra na nossa cabeça, como é que é a nossa forma de aprender e de gravar isso, sabe, e levar para o nosso dia a dia. Então, tem que estar ligado, tem que estar em constante crescimento, e eu sempre falo aqui para o pessoal no escritório que o que eu acho muito legal é que, assim, todo dia tu aprende alguma coisa nova, ou tu ensina alguma coisa nova para alguém. Eu acho o máximo quando eu consigo ensinar alguma coisa nova para alguém, porque o dia a dia da gente é uma troca.
Então, assim, é uma troca, é um complemento. Então, gente, a dica é essa, vamos ficar ligado que a tecnologia chegou, que tá tudo correndo, tá tudo muito rápido, e a gente tem que alcançar isso, né? E vencer no final, como a Dani falou, somos vencedores. Legal. Fran, não dá abertura que eu vou te chamar para um monte de coisa, já que você gosta de ensinar. Eu gosto de ensinar bastante. O que eu consigo, assim, que eu gosto de saber que eu sei uma coisa que pode ajudar alguém. Eu, às vezes, não sou muito clara para ensinar, assim, mas se eu tenho conhecimento, eu estou sempre aberta, assim, ó, quer aprender, quer que eu te ajude, se eu conseguir, eu estou aqui e posso te ajudar. Isso aí tá super em consonância com a questão da empatia, né? Que é super importante, né? A gente tem que pensar no outro, né? Não tem como a gente querer guardar pra gente, né? Todo esse conhecimento aí, né? A empatia é uma habilidade do passado, do futuro e que vai ser para sempre, né? Com certeza. Dani ou Lucas? Vamos deixar o Lucas fechar. O Lucas é o especialista do tema, então, tá. né? Uma dica, Grazi, que eu compartilho isso todos os dias na minha casa, com as pessoas que eu tenho contato, com o meu time, realmente o desapego. Eu acho que essa é a dica. Desapegue. Sabe Game of Thrones, quando a gente começa a assistir? Todo mundo que não assiste, você fala assim, não se apega aos personagens, né? Porque tu vai sofrer se você se apegar. É mais ou menos isso. Então, dentro aqui do nosso mercado, não se apegue aos processos, né? Eu busco muito no meu time, e aqui para dentro dos times da empresa, porque a gente faz recrutamento e seleção de toda a companhia, a gente busca essas pessoas que têm isso no sangue, né? De não se conformarem com o status quo, de como é feito hoje. A gente quer evoluir, e para isso você precisa desapegar. Porque se você acredita que aquele processo está perfeito, que é maravilhoso, está tudo rodando, como você vai inovar? Como você vai melhorar? Né? Então, é ter um pouquinho do que o Lucas trouxe da curiosidade, de falar, será que dá para fazer melhor? Né? Será que aqui eu posso inovar de algum jeito? E não tem nenhuma outra forma, eu pelo menos não conheço, da gente melhorar, ser criativo, a não ser conhecer de tudo um pouco, né? Tá aberto a novas experiências. E aí a gente tem um comentário da Kelly aqui de flexibilidade e mente aberta, que é algo que eu amo de paixão, que eu falo. A gente precisa estar aberto para isso. Quando o ônibus vem, ele passa. Se tu não tiver aberto, pronto para entrar, tu vai ter que esperar o próximo, e o próximo com certeza não vai ser igual aquele que passou. Pode ser melhor ou não, mas não vai ser igual. Então, está sempre aberto a isso, a novas oportunidades. Quando chegar alguma coisa, não é um não de cara, eu não vou conseguir. Se arrisca, né? Olha, com certeza você vai ter uma rede de apoio ali para conseguir entregar melhor. Então, deixar um pouquinho isso, que eu só quero fazer isso, ou eu só gosto disso, eu só aprendi isso, ou eu só sou bom nisso. Não, a gente tem capacidade de aprender. Basta você querer. Então, eu deixaria essas duas dicas aí, que eu acho que dá para ir longe, para viver alguns anos, mesmo com todas essas mudanças de nomenclaturas, as modas de RH, acho que o básico é esse, é eterno aí, como a Fran trouxe. Legal, obrigada, Dani. Lucas? Eu acho que as meninas arrasaram já, então falaram tudo. O pessoal aqui nos comentários também trouxe muita coisa legal. E aí a dica que eu quero deixar tenha ídolos bem mais velhos e ídolos bem mais novos. Leia os livros mais novos e leia os livros mais antigos. Porque tem um efeito chamado efeito Lindy. E ele fala que a gente tem que valorizar as coisas que sobrevivem ao tempo. Porque elas sobreviveram ao tempo por algum motivo. E num mundo com tanta informação, é muito fácil você se perder em muito ruído. Porque está todo mundo falando alguma coisa nova, está todo mundo trazendo a nova tendência, o que está acontecendo. E quando a gente vê livros que são de 70, de 60, de 1200, a Bíblia, quando você vai para os estoicos, para a Grécia Antiga, você pega esses livros e fala, opa, tem uma sabedoria aqui que ainda se aplica para esse mundo. E eu gosto muito de navegar entre você beber conhecimentos de grandes experiências, mas estar constantemente conectando com um mundo que está se reinventando. E eu acho que os profissionais que mais se destacam, os seres humanos que mais sabem viver, são esses que conseguem entender algumas sabedorias mais profundas, conseguem adquirir essa experiência de princípios fundamentais, de valores, de como se trata outros seres humanos, de como se transmite uma mensagem, de como ser humano mesmo. A gente falou muito de habilidades humanas hoje, mas também entendendo que as coisas estão mudando e que a gente precisa estar atualizado e que a gente precisa estar navegando nesses dois mundos.
E aí o Dado Schneider, que eu gosto muito, ele fala sempre isso. Tenha ídolos mais novos que você. E eu coloco dessa outra forma. Tenha ídolos mais novos, mas tenha ídolos que são bem mais velhos também, porque essas pessoas já viveram bastante e tem muito para ensinar. Muito legal, Lucas. Você é o meu ídolo mais novo, tá? Muito legal. E a gente nem precisa ir tão longe, né? Porque a gente tem no canteiro de obra, né? Essas várias gerações misturadas dentro de um escritório, né? E a gente não até por uma questão de, não sei se é de ignorância ou de falta de tempo mesmo, a gente não percebe, não dá valor, né, para o que está ali no nosso entorno mesmo, né? A gente poderia estar aprendendo tanto com essas pessoas, né? A gente até fez um encontro aqui onde a gente deu uma ampulheta de 10 minutinhos, né, para as participantes aqui desse evento, justamente com esse intuito aí de começar a sensibilizar as pessoas para elas doarem 1% do tempo delas na semana, gente, 1% do tempo delas na semana no trabalho, são cerca de 10 minutos. 10 minutos para elas conversarem com alguém, compartilharem conhecimento, verem se alguém está precisando de ajuda, né? Irem se conectando, criando essas relações, porque de fato isso só engrandece a gente, né? E isso acaba repercutindo em tudo, no negócio, né? Em tudo mais, né? Então, nossa, eu estou muito feliz por esse bate-papo aí com vocês. Espero que seja o primeiro de vários outros encontros. Gostei bastante. E agradeço assim, imensamente o convite de vocês e a condução aqui, foi muito legal, acho que todo mundo gostou. E também quem tiver dúvidas depois, eu vou colocar esse material lá na comunidade, pode continuar a discussão por lá também, né? Certeza. Muito obrigada, Grazi, pela oportunidade. Lucas, prazer te conhecer. Fran, com certeza a gente está aberto para novos encontros, para trocas também. O convite está feito aqui ao vivo, venham nos visitar, conhecer e vamos expandir mais, aprender mais e espalhar esse conhecimento. Show. Agradeço o convite da Grazi, prazer em conhecer a Dani, o Lucas e a Grazi a conhecer ontem pessoalmente. É muito legal participar aqui com vocês. Agradeço também o pessoal que interagiu bastante ali no chat, eu estava acompanhando, o pessoal que participou com a gente aqui. Então, a troca é fundamental, é sempre muito importante e gratificante para a gente, né? Também repito as palavras delas, que prazer estar com vocês aqui hoje. Foi muito massa esse bate-papo, que seja o primeiro de vários. E quem quiser me acompanhar também, LinkedIn, Instagram, mandar um alô depois, mandar na comunidade uma mensagem, vamos fazer essa conversa continuar. Já que a gente falou aqui sobre aprendizado contínuo, crescimento contínuo, seria besteira a gente parar por aqui, né? Exatamente. Mandem sugestões de outras discussões que a gente vai movimentando ali, pessoal. Então é isso. Obrigado, bom restinho de semana e até a próxima. Obrigada. Valeu, gente. Até, gente. Tchau. É.